Começando mais um vídeo aqui no canal. É verdade. Então, vamos ler o que hoje aqui? Maria vem mais pra cá porque ela tem mania de ficar pra lá, gente. Não, ela não fica cortando, né? Olha, gente, começamos mais um Vou fazer vídeo. uma- Na verdade, eu tinha que ir mais pra cá, né? Vamos pra lá. Vai pra cá, né, cara? No lado, né? tá. Tem que fazer, vou fazer uma vaquinha pra comprar uma cadeira boa pra... Vocês estão participando da vaquinha, tá? Vocês não estão sabendo, não. Ai, Ah, não, gente. Não quero. brincadeira. Tem que começar descontraindo assim, porque a gente começar já... Toma a palavra, aí você já fica... eu vou sair desse vídeo. Pão e queijo, né? É o pão e queijo. Pra quem não sabe, gente, o pão é quando você dá aquela puxada de orelha e o queijo é quando você tá bem. Pra dar uma maciada. Entendeu? Aprendi essa técnica aí com o cara aí. Amigão nosso. Quem será o cara? Quem será? Eu não vou Se ele ver o revelar. vídeo, ele vai saber. Ele vai rir. Não vou revelar o nome dele. É um mistério, é um mistério. É só mistério. Então pronto, a gente vai ler hoje é o quê? Apocalipse 3:20. Gente, pra quem não leu Apocalipse aí, o cara faz um jejumzinho assim bom e vai ler Apocalipse pra vocês entenderem o que acontece no final dos tempos, né? Porque é uma parte mais... Eu tive sempre curiosidade em ler, mas eu demorei pra ler porque eu não conseguia entender o que queria passar. Só que depois eu fui lendo, fui relendo, lendo e relendo, e eu consegui entender bastante coisa que tá ali que eu não fazia nem ideia. E é muito legal. Você conhece coisas do céu, sabe como vai acontecer. Tem coisa que eu nem sabia que tinha no céu, como era, não é que é como é, né? Mas se eu conseguir imaginar como é que é lá, é uma Surreal. coisa de doido, é muito surreal. Bom, vamos ler então, né? Porque vocês estão aqui pra escutar a palavra. Apocalipse, você tá falando da palavra. 3:20. É, mas eles querem escutar você falando. Ah, tá bom. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então aqui já é muito claro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Então Deus é muito claro que Ele não vai invadir seu coração. Deus, Ele não invade o seu espaço. Ele te dá o livre-arbítrio para você fazer, agir, falar o que você quer. Mas Ele entra para fazer a mudança, para fazer a varredura da tua vida, para mudar tudo, só se você permitir. Então Deus é um Deus tão misericordioso que Ele não invade a tua vida. Ele não invade. Ele só vai lá se você permitir. Vou baixar aqui o volume, gente. Ele só vai lá se você disser, olha, pode entrar, Deus, eu tô pronta, eu tô preparada, eu quero isso na minha vida, eu quero ouvir mais a tua voz, pode entrar. E ele fala que se você deixar, ele entra e vai cear com você. Ele entra e vai fazer a morada na tua casa, na tua vida. E é isso que nós temos que fazer. Fazer a diferença na vida do próximo, para a pessoa querer conhecer esse Deus que você conhece. Para alguém querer conhecer esse Deus e querer ouvir essa voz, a pessoa realmente precisa ver a diferença na tua vida. Porque se ela ver a diferença na tua vida, ela vai querer viver as experiências que você vive. Ela falou assim, nossa, mas que Deus é esse que ela tanto fala, que faz, que muda, que transforma? Eu não tô entendendo que Deus é esse. Por quê? Por que esse Deus faz isso tudo por ela? Já que ela diz que ele existe e faz isso tudo. Por quê? A pessoa também vai querer conhecer esse Deus que você tanto fala, mas que você vive ele. Então Deus, ele não vai invadir, mas quem vai transformar também é o Espírito Santo. Então você também não tem como implantar nada na cabeça da pessoa. Você planta sementinha, planta ali, semeia ali, e quem vai germinar aquela semente, transformar aquilo ali tudo, vai ser o Espírito Santo que vai tocar no coração da pessoa. E para você ficar mais sensível, você vai ter que buscar mais a Deus, você vai ter que ouvir mais a palavra, ler mais a palavra, ou ouvir também, né, pregação. Ouvir pregação no YouTube, não importa como você vai ouvir. Mas desde que você ouça, leia, ore, porque a palavra diz para você orar sem cessar, então você tem que orar o tempo inteiro. Isso quer dizer que você tem que ficar de joelho o tempo todo? Não! Você pode orar nos seus pensamentos, mas orar sem parar. Orar sem cessar. Tudo que você for fazer, ore. Ore a Deus em todos os momentos da sua vida. Gente, eu queria falar, mas ela não deixou.
Parava de falar nele. Quando ela pega, ela... Mas pra você se sentir, tipo, Deus quer entrar, Deus quer chegar contigo, quando você sente uma vontade enorme, sabe? Quem sentiu, eu sei que sabe. De buscar a palavra, de estar mais próximo, é tipo Deus te chamando, tipo, você quer, amor, eu quero estar ali vendo mais lendo a Bíblia, eu quero conhecer mais, eu quero escutar uma pregação, escutar um louvor, essas coisas quando você começa assim, aquela coisa ali, sabe, quando começa, é mesmo que num relacionamento, quando você começa a querer estar tão perto, conversando, é quase aquilo ali, só que é mais profundo, você sente que alguma coisa te chama pra ali. Então é isso, é que Deus quer que você aproxime mais. Ele quer aproximar de você, mas você tem que dar permissão de poder entrar, dele aproximar. Ele é tão cavaleiro, né? Que ele não chega assim, ele chega devagar. Você, tipo, né? Ele vai lá, te cumprimenta e você deixa, ou entra ou dá o fora em relacionamento, faz isso. Então é você que tem que permitir ele estar próximo, ele entrar e falar contigo. E ele sempre vai falar com você sobre a palavra. Eu até tive publicando ontem no Instagram, foi um vídeo de um menininho que a mãe estava pensando, né? É verdade. E ela não confiava mais em Deus, ela não acreditava mais em Deus. E o menininho falou assim, mãe, eu tô preocupada porque a senhora não vai mais pra igreja. Já tem 2 meses que não vai pra igreja, uma coisa assim que não ia pra igreja, né? E ele falou que tava preocupado. E ela falou assim, que nem nada e tal, e ele não ia entender. E aí ele começou a falar do universo. E falou depois também da atmosfera. E depois perguntou... E falou também como que em meio de bilhões de pessoas, justo a mãe dele é a mãe perfeita pra ele. Ele falou como que isso tudo pode ser coincidência. Ele conseguiu... Foi bem treinado, claro, né? Foi muito bem treinado. Porque com certeza eles iam sempre pra igreja, né? E também lia sempre a palavra. E ele conheceu. E o Espírito Santo usou aquele menininho que ela treinou, que ela educou, para poder voltar e falar para ela, uma criança, voltar para ela e falar quão grande é Deus. E no final ela abraça ele chorando e agradece a Deus pelo filho que ela tem. Então, e ele ainda fala, né? Acho que ele falou assim. Eu sabia que eu poderia conseguir. Entendeu? Tipo assim, Deus, pra você ver, ele podia fazer de tudo para aquela mulher e usou o filho dela para falar dele. Pra ela, apresentou ele novamente pra ela de uma forma diferente. Eu acho que ela nunca tinha pensado naquilo. Que o menino fez até matemática em atmosfera. Que ela tinha a pressão certa pra não explodir, tinha a pressão certa pra ela aguentar toda a pressão. Então, ela não teria como ter 1% de vida na Terra. E ele fala assim, e como não acreditar que não existe um criador sobre isso? Então, né, é surreal a forma que Deus age. É verdade, isso também para contar um testemunho para vocês pensarem assim, como eu posso reconhecer a voz de Deus? Esses dias atrás eu senti que eu precisava presentear alguém com uma coisa, não vou dizer o que, claro. Por quê? Porque aquela pessoa em específico passou por uma situação que me fez lembrar a minha infância. Que eu falei, poxa, que me fez, sabe o que é? Comprar materiais escolares. Eu acho que você aí, que tá aí do outro lado, vai lembrar da época de quando os pais compram material escolar no início do ano, que é algo surreal, aquele sentimento assim. Eu amava quando chegava o dia pra minha avó me levar pra comprar meu material. Eu acho que eu só queria ir pra escola pra mostrar um material novo, né? Não era pra estudar, não. Todo mundo chega com caneta nova. Olha, todo mundo chega com caneta nova, canetinha, borracha, pontador dos mais top, lápis de cor, régua, caderno novinho. Aí coloca as adesivos. Aí eu gostava de comprar caderno. Eu perguntava qual era a marca, qual que é o seu? Eu gostava de comprar caderno que vinha atrás com aquela folha de adesivo. Que eu adesivava as folhas todas. Eu também gostava. Pronto. Depois tem aquela época de encapar caderno, né? Todo mundo gostava de encapar caderno. Uhum. Mochila nova, sempre mochila nova. Aí depois chega no final do ano, você já não tem nenhum apontador, muito menos uma borracha. Os lápis faltam 2 ou 3. Tem que pedir borracha pros outros que você já não sabe onde no tá meio do ano já some tudo. Mas o mais gostoso é chegar no início do ano com tudo novinho e tal. Você dá um valor, cuida, né? Chega no meio do ano não quer nem saber dos lápis. E olha lá no meio do ano, né? Você já não... Quem aqui já deve Já não escreve mais nada no caderno? Alguém me perguntar, quem aqui já deve ter estudado? Corta aí, tipo. Quem aqui nunca fez aqueles... No Brasil fala tipo gilete, como é? Que faz com a ponta do... Tira a lâmina do apontador, coloca na caneta e queima e faz aqui pra você apontar o lápis.
No início do ano todo mundo tá apontando assim, com o apontador bonitinho, né? Tudo Aí depois no meio do ano lindo. todo mundo com a faca, a vassoura, com os lápis pra não quebrar a ponta. É verdade, É, muito legal. Faz sentido. Mas por que eu cheguei nisso? Porque chegou uma época que minha avó não podia comprar. E aquilo mexeu muito comigo. Muito. E é uma coisa boba, né? Assim, é boba. Porque, tipo assim, eu tinha o meu eu tinha antigo do ano anterior e que tava bom, tava excelente, não tava rasgado, tava nada. Só que eu queria a sensação do novo, de ano novo, porque é um novo ano, né? É um novo ano. Nova sala de aula. Poder conhecer novos amigos. Então, tipo, você quer tudo novo. E eu falei assim, nossa, essa criança me fez lembrar a minha infância, como que eu fiquei triste no dia que minha avó não pôde comprar pra mim. Você vê, hoje a gente entende que é mais... A gente quer mostrar e é nosso ego, né? Nosso ego. Exatamente. Tipo assim, não faz coisa tanta de criança diferença uma mesmo, mochila não de faz 2 diferença. anos. Eu, depois com o tempo, cheguei a usar a mochila da Coisa de escola, a gente criança. nem ligava mais pra isso. Mas Depois pronto. você nem liga. Mas é verdade. coisa que você quer. Aí tem a capa do Super-Homem, do E que Batman. a gente gosta muito. É uma vaidade vaidade de criança, né? Não Uma faz coisa... sentido nenhum. É um luxozinho da criança, vamos dizer assim. Mas é uma fase gostosa. É uma fase gostosa de você poder viver isso. E eu gostava de eu ir lá e escolher. Minha avó podia falar, olha, você pode escolher até tal valor. Tipo assim, essa prateleira até tal lugar, você pode escolher que eu posso pagar. Aí eu gostava de ir lá e falar, quero esse, quero Tinha na esse. cara dela, aquela bolsa rosa com frufruzinho, o estojo desse tamanho assim. Olha, mas já teve uma época que eu me arrependi muito. Eu até reclamei com a minha avó depois de um tempo que eu fiquei mais velha. Por quê? Minha avó deixou eu escolher uma mochila. Eu era novinha, não sei quantos anos eu tinha. Era, sei lá, quantos anos eu tinha, não sei mesmo. Mas eu me lembro disso, que ficou marcado. Eu comprei uma mochila de rodinha. Só que a mochila de rodinha, qual era o desenho? Sei lá. Era uma vaquinha gorda pelada. Com um chifrezinho, a vaquinha. Meu filho, eu achei que era, na minha concepção, era muito fofa aquela vaquinha. Achei linda. Quando eu cheguei na escola, meu brother. Quanto que me zoaram naquela escola, não tá escrito não. E depois eu falei com a minha avó, pra que você deixou comprar aquela mochila? É você que quis. Mas por que você deixou? Deve se deixar, não, pelo amor de Deus. A gente tá entrando quantos assuntos aqui? Não, mas é engraçado essa história. Mas assim, é só pra dizer pra vocês que é importante a gente ter esse momento da criança. Claro que não é obrigatório, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Quando a gente não pode, não pode. E eu senti que eu precisava ofertar na vida dessa criança. Só que eu falei com Deus assim, Deus, olha, você quer que eu oferte mesmo? Porque se você quer que eu oferte, fala no meu coração. Porque eu não quero ultrapassar nada, eu não quero fazer algo que é só o coração da Lara falando. É você que tá falando comigo? E eu fiz uma oração assim. Foi um dia e meio atrás, um dia, não sei. Eu falei com Deus assim, Deus, se é a sua vontade que eu compre isso, que eu leve a criança até lá para escolher, fala através dessas 2 pessoas. Escolhi 2 pessoas. Fala através de uma delas. Isso pra quem tem muita dificuldade em saber o que Deus está falando, a resposta da sua oração, faça assim, igual ela tá falando. Pede pra falar a frase e não fica Uma limitado, forma específica. porque Deus pode tudo. Então não fica ele faz o que limitado. ele quiser. Ah, será que ele vai falar dessa forma? Se for da vontade dele, Ele vai falar. ele vai falar e você vai entender. Entendeu? Então, eu quero por tal pessoa, fala assim comigo. E fica atento ao que aquela pessoa tá falando, porque você esquece, eu esqueço. Então fica atento, porque Deus vai falar. Tem que prestar atenção mesmo. Se ele não falar, pronto, não era pra ser. Então deixa muito bem claro, fala assim, assim, assado, Deus. Se não for, Deus, se não for assim, se o senhor não responder nada, é porque não. Exato. Pronto, pra você não ficar na dúvida, porque quando ele fala, você fica na dúvida. A gente E você tem que... a gente é tão desconfiado que quando ele fala, você ainda fica na dúvida se é realmente ele que falou. Será que foi ele que falou? Não, tem que ser muito bem Ficou claro doido. as coisas, entendeu? E se ele não responder, pronto, pra você não ficar na dúvida e ter o sanado do seu coração ir embora, ficar livre e canalizar essa energia para o outro lado, é pegar e falar, se você não responder da forma que eu quero até tal dia, realmente não é pra fazer. E falar o dia, exatamente o que o Antônio falou. E senão falar eu o espero dia até o final certo. do ano a pessoa falando, imagina.
Aí já não adianta, Então, né? tem que ser uma coisa, tem que ser claro com Deus pra ele ser claro com você, entendeu? Igual você tem que ser com qualquer pessoa, claro. Tem que ser transparente mesmo. Eu quero que seja assim, assim, assado. Não é que é ser exigente, mas é porque a gente é tão duvidoso. A gente duvida de tudo hoje que se a gente não ser claro da forma que ele possa falar e a gente entender, a gente vai ficar ali pro resto da vida. Ah, Deus não fala comigo, eu não sei, nunca responde minhas orações, e tá falando com você todo dia. É verdade. Então, pronto, vai continuar. E aí eu falei, Deus, fala através de uma dessas pessoas assim. Eu não falei pra Deus revelar nada pra nenhuma das duas. Falei pra Deus só falar assim. Lara, se Deus manda, olha só como que a pessoa tinha que falar. Se Deus manda você fazer, faz. Ou, se Deus manda você fazer alguma coisa, faça. É a vontade dele que você faça. Então eu não falei pra Deus revelar nada pra essas duas pessoas. Não falei o que era. Só falei isso e falei, olha, até sábado. Hoje. Hoje é que dia? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Falta 2 dias em dia que respondeu. Exato. É porque era a vontade de Deus. E uma pessoa, eu tô conversando normal com essa pessoa. Eu conversei com as duas. Que eu falei com Deus. Conversei com as duas. Até então, do nada, uma delas manda um áudio falando da vida, parará, 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 parará. E ela vira pra mim e fala assim, não sei por que eu tô te falando isso, Lara, mas olha, se Deus tá falando com você, não sei a forma como Deus tem falado com você e tocado no teu coração, mas o que Ele manda você fazer, faz. O que Ele tem mandado você fazer, faça, porque é a vontade dele. Às vezes a gente não faz achando que não é pra fazer e tal. Eu comecei a chorar. Na hora, eu falei, cara, é Deus, cara. E aí eu fiquei tipo assim, cara, que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo. Eu já sabia que ele falava, ele já tinha falado antes. Mas eu nunca tinha pedido a Deus de uma maneira tão estratégica, assim, sabe? Tão selecionado, tão claro. Tipo, Deus, eu quero, é assim, assim, assado que tem que falar, em tantos dias. E foi exatamente assim que aconteceu. Agora eu vou falar uma coisa que eu falei com ela, só cortando. É porque aí você vai virar ela foi falar, Deus escutou minha oração. É assim, Deus sempre escuta suas orações. Não é por causa que essa foi respondida que ele só escutou esta. Porque ela vai falar, ai, Deus me escutou, Deus me escutou. Eu entendi da forma que ela quis dizer. E eu vou te falar também. Essa ele escutou e ele foi bem específico e respondeu o que ela queria. Porque era pra glória dele, né? Que é pra glória dele. Talvez o filho dele, a criança, esteja precisando mesmo e os pais não têm condições. Não sabemos. Não sabemos. Pronto. Isso, não sabemos. Sabemos que não tem condições, mas não sabemos qual é o grau disso, entendeu? Então, pronto. A gente também não vai entrar em detalhes, também se eles verem, eles vão saber quem é. Pronto. Mas o que importa aqui é que Deus respondeu ela. Deus sempre vai escutar suas orações. Sempre vai escutar suas orações. O Espírito Santo sempre pega, encarregar de lá e levar para ele as orações. Sempre. Então não foi só essa oração que ele escutou. Porque daqui a pouco você vai orar para Deus todo dia. Deus, fala assim comigo. Deus, fala assim comigo. Você vai ficar doido. Entendeu? É uma Deus coisa... também. Deus vai falar assim, mas pelo amor de Deus, meu filho, toma uma decisão da sua vida. Porque daqui a pouco a gente fica assim, mas não é pra ser assim. É uma coisa específica, é uma coisa que você tem dúvida. Porque quando uma pessoa ela é muito bondosa, né? Vamos dizer assim. A gente quer ajudar sempre as pessoas. Eu sou assim, a Lara também é assim, várias pessoas que a gente conhece também, assim, quer sempre ajudar. Mas às vezes esse querer ajudar sempre é do nosso coração e não é da vontade de Deus. A gente fala, não, foi Deus que mandou, foi Deus. Às vezes nem Deus mandou, às vezes seu coração bateu ali pra fazer aquilo. Só que às vezes não era pra ter feito. Você atrapalhou o plano de Deus ou uma estratégia de Deus na vida daquela pessoa. Então você tem que sempre, quando for... Não é sempre, mas... Uma coisa quando é bem específico, você tem bastante dúvida daquilo, você tem que chegar, faz um jejumzinho, ou faz isso que ela fez, uma oração, sendo explícito, sendo claro da forma que ela fez. Porque aí você vai saber, realmente, é Deus que quer que eu faça isso, então é pra glória dele, não interessa. Pronto, acabou, mais nada. Entendeu? Porque senão a gente fica... Se a gente for pedir de Deus e pedir pra mostrar tudo, a gente fica doido. Deus também vai falar lá de cima e falar assim, meu filho, pelo amor de Deus, eu vou mandar um psicólogo aí. Porque mas é verdade, gente. Então, e outra coisa, que Deus sempre vai escutar suas orações. Né? E ele nunca vai te... Né? Nunca, gente. Mas ele vai ficar toda hora te respondendo assim, do jeito que você quer. Assim, não, isso não vai ser assim, entendeu? Essa foi específica, muita gente deve ter passado por isso também e foi respondido. É só pra também então, abrir um pouco da nossa mente, porque às vezes a gente fica muito fechado e, né? Acho que Deus não responde, mas ele responde. Tá vendo?
E Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Quem gostou, deixa o like. Não esquece de deixar o like, gente. Não esquece de curtir. Comenta esse negócio aí, porque tá fraco, hein? Tá fraco. Tá fraca? Não se esqueçam que Deus é um Deus, assim, extraordinário. Cavaleiro, bondoso, amoroso. Que cuida, que se importa com a gente, que se importa em ouvir sua oração, ouvir a tua voz. E quando você faz a vontade dele, meu amigo. Quando ele Tudo te vai usa pra fazer a vontade dele, se você não fizer a vontade, né? Vamos ser mais específicos. Quando Deus pede pra você falar alguma palavra pra alguém, ou falar, dar um abraço, falar alguma coisa, e você não faz isso, você meio que desobedeceu Jesus, Deus. É o mesmo, né? A triagem, é o triângulo, pra quem não sabe, Deus é isso, Santo, Espírito, Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo. né? Pra quem não sabe. Pronto. E é assim, gente, quando você desobedece ele nisso, ele faz sempre claro, usa outra pessoa, pra ir lá falar com aquela pessoa, e faz da forma que você veja que ele te usou, e ele pediu pra você ir lá, e você não foi. Aí você, nossa, Hoje eu deveria né? ter ido. Então, é assim, então quando Deus te usar, ou Ele querer te usar, faça. Ele vai te recompensar por isso. Seja obediente a Deus. E queira ser usado, que é a melhor coisa que existe. E pra você ser usado, tem que estar bem, né? Bem alinhadinho com Jesus. Porque não vai usar qualquer um, né? A não ser que você tenha uma habilidade muito boa que Ele possa usar a favor dele. Mas sempre Ele vai usar os que estão mais próximos, ou que são mais íntimos dele. Vai usar para fazer a bênção ou qualquer outra coisa, dar uma palavra, um abraço, qualquer outra coisa na vida de um outro irmão, uma família. Tá bem? Então esse é o vídeo. Curte, comenta, gostado. compartilha isso daí. E... Deixa o horário que você tá vendo, onde você tá Até o vendo próximo também, vídeo. pra eles poderem subir mais gente. Vai? Tchau.